Nós estamos falando aqui sobre um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus. Muitos podem dizer, eu já fui batizado quando era bebezinho, quando era criança. Me jogaram um pouquinho... Tem um canal YouTube. Me jogaram um pouquinho de água na cabeça e eu me batizei. Mas uma criança tem discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Um bebezinho tem ciência do que é pecado, do que é maldade, do que é juízo, do que é condenação. Não tem condições, porque ela é inocente. Ela já nasce no pecado original de Adão e Eva. Mas Deus deixou a palavra de Deus para orientar o homem no caminho que deve andar, no caminho que conduz ao conhecimento de Deus e dos seus caminhos, e vão conduzi-lo ao caminho da verdade, o caminho que conduz à vida eterna. E o novo nascimento é uma particularidade de cada um. E o Espírito Santo, ele é perfeito no trabalhar, porque ele trabalha no íntimo da pessoa, no secreto, nos seus pensamentos. Por isso que o profeta Zacarias disse, no capítulo 4, versículo 6, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Glória a Deus. E Deus, ele é especialista em trabalhar com o barro. Foi assim com Saulo de Tarso, a caminho para Damasco. Recebeu carta do conselho dos príncipes e dos principais sacerdotes de Israel para prender e matar os cristãos daquela época, e fez a viagem de Jerusalém até Damasco, 318 quilômetros. Mas quando chegava cerca da cidade, ele viu uma luz tão grande que ofuscou seus olhos e ele caiu por terra. E ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele temente disse: Senhor, quem és tu? E ele ouviu aquela voz dizendo: eu sou Jesus Cristo a quem tu persegue. Saulo de Tarso era fariseu zeloso, extremamente zeloso da lei, conhecedor profundamente das Sagradas Escrituras, criado aos pés de Gamaliel, o mestre da lei. Mas quando ele tem um encontro com Cristo Jesus, toda a sua teologia, tudo aquilo que ele aprendeu através das tradições dos seus antepassados, ele considerou como esterco, como nada, para ganhar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Glória a Deus. Era a lei, mas ele teve um encontro com a graça. E mudou a sua maneira de pensar e agir e servir a Deus. Este é o novo nascimento, houve um câmbio em sua vida. O perseguidor agora já não era mais perseguidor da igreja. Deus o levantou como testemunha da verdade para pregar aos gentios, que somos nós, o caminho da salvação, que não precisa pagar, que não precisa sacrificar bens desta terra. O único sacrifício que Deus exige é a obediência às Sagradas Escrituras. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, disse Oséias no capítulo 6. E Deus não quer sacrifício, Deus abençoe. Ele quer mais conhecimento da palavra de Deus. E diz a Bíblia que nos últimos tempos será derramado conhecimento sobre aquele que tiver sede de Deus, sede da palavra do Senhor. E esta palavra não se compra e não se vende. Esta palavra se recebe pela fé no coração. A importância de nascer de novo, nascer da água e do Espírito.
a obra do Espírito Santo na vida do homem, que deixa Deus trabalhar em seu coração. Está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus dizendo e revelando a palavra para João na ilha de Patmos: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Esse é o encontro que todo ser humano tem que ter com Jesus Cristo de Nazaré, fora da religião, fora dos conceitos humanos, fora da razão, fora do sentimentalismo. Um encontro verdadeiro, pessoal e único, que é capaz de mudar circunstância, situações, pensamentos, caráter, nascer de novo. E Nicodemos não entendia o novo nascimento. E ele fala para Jesus dizendo: será que eu, homem velho, tenho que retornar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse para ele: mas tu, sendo príncipe dos judeus, não entendes o que é nascer de novo? Glória a Deus. Tem coisas que fogem da compreensão humana. Diz a Bíblia que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. E para nós entendermos a Deus e até mesmo a sua palavra, tem que ter o Espírito Santo, nosso amigo, mais chegado que o irmão, que traz a revelação da palavra e nos faz entender os caminhos de Deus que levam às moradas do Altíssimo, o lugar que Ele preparou para os salvos, os santos, os redimidos, os comprados com seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Fora do conceito humano, fora da religiosidade. Aleluia. Nascer de novo, mudança de vida, pensamento, caráter, atitude, racionamento. Mentia, não mente mais. Enganava, não engana mais. Matava, não mata mais. Jesus disse: aquele que se encolerizar contra seu irmão é réu de juízo, tornou-se homicida. E muitos hoje estão matando papai, mamãe, irmãos. Hoje muitos não se entendem mais, porque partiu o papai e ficou a herança, e estão brigando pela herança. Acabou o amor fraternal, acabou a alegria, acabou a ternura, e o ódio deu lugar no coração da família que não tem Deus e que colocou a sua esperança nos bens desta terra. Jesus Cristo está na mesa. Antes de ser entregado por aquele que estava na ceia do Senhor, ser traído, e ele parte o pão com seus discípulos, de igual para cada um. Eles comeram, e ele levanta-se da mesa, pega uma bacia, enche d'água, cinge seu lombo com uma toalha e disse para os discípulos: eu tenho que lavar os vossos pés. E Pedro disse: não lava só meus pés, mas todo o meu corpo. E Jesus Cristo disse: o que está limpo não é necessário lavar. Jesus Cristo limpa o coração e a alma do homem que se aproxima dele através das Sagradas Escrituras. A palavra é água viva que limpa o coração da amargura, da tristeza, do ressentimento, da mágoa,
da raiva, do ódio. E está escrito que a palavra são medicina para os ossos, saúde para o corpo, Glória a é Deus. lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. E quando ouvimos a palavra de Deus, gera fé no nosso coração. Está registrado em Romanos capítulo 10, versículo 17. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Deus tem pressa de abençoar os moradores da terra. E que está chegando o fim de todas as coisas. O fim se aproxima e os sinais da vida de Cristo estão evidentes na face da terra. Israel em guerra, Rússia em guerra, país vizinho estava declarando guerra a esta nação. Não está longe o fim de todas as coisas. E terremoto, tsunami, enchente, pandemia, enfermidade, nação contra nação, reino contra reino, pais se matando, pais matando filhos, filhos contra pais, uns se levantando uns contra os outros. E Jesus Cristo profetizou dizendo que os inimigos do homem serão os da própria casa. Mas Deus é amor. E Ele quer derramar o seu amor nos corações feridos e machucados. Ele quer colocar o bálsamo nos corações que estão endurecidos. E a sua palavra tem poder para penetrar no coração mais duro. Aleluia. Assim era o coração de Saulo de Tarso. Glória a Deus. Mas quando ele teve o encontro com Jesus Cristo de Nazaré, um encontro verdadeiro, um encontro pessoal, um encontro que mudou a sua maneira de pensar e viver e de conhecer a Deus. E Jesus Cristo o instruiu em sua chamada missionária para pregar o Evangelho aos gentios fora do povo judeu. E ele escreve uma das cartas mais lindas que se encontra em 1 Coríntios capítulo 13, Glória a Deus. que está escrito sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos não tivesse caridade, o amor seria como metal que soa, ou como sino que retoa, ou tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Deus abençoe. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O homem que era mau, um homem que prendia os crentes, os cristãos, um homem que matava, coração duro. Ele teve que se render ao chamado de Deus. Glória a Deus.
Ele teve que se render àquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Aleluia. E ele um dia disse: ai de mim se eu não pregar esta palavra. Glória a Deus. E ele disse: já estou limpo do sangue das minhas mãos, porque eu tenho pregado a verdade. Aleluia. E a verdade é Cristo Jesus que liberta o homem do fardo do pecado Glória a e Deus. traz a vida eterna e a salvação em sua pessoa. A eternidade é um fato real que todos nós vamos abraçar um dia. Mas é de vital importância o homem saber com quem irá passar a eternidade nos céus de glória, no lugar onde está preparado para os salvos, um lugar que não há dor, tristeza, sofrimento, angústia, um lugar no qual você terá paz no coração, alegria, vai desfrutar da paz e harmonia, Glória a Deus. num lugar que é lindo e maravilhoso e incomparável. Não há outro lugar como o céu de Deus, Glória a Deus. ou o lugar do abismo, de escuridão, sofrimento, ranger de dentes, o bicho não morre e o fogo não se apaga. Oh, glória, aleluia. O homem decide para onde vai a sua alma. Deus, quando cria o homem, Ele fez perfeito, todos os órgãos funcionando plenamente. E diz a Bíblia que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada do Deus vivo. Glória a Deus. Quando o homem abraça a mensagem do Evangelho, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, guarda esta palavra e o Espírito Santo vem fazer morada na sua habitação e começa a guiar este homem na verdade, em toda a palavra de Deus, e o instrui no caminho que leva à santificação Oh, glória e a à redenção eterna. E quando Deus cria o homem perfeitamente, Ele coloca uma coisa exclusiva no homem, que os animais não têm. E o que Deus coloca distinguível no homem é o livre-arbítrio, o direito de escolher entre o caminho bom e o caminho mau, o caminho da vida ou o caminho da morte, a bênção ou a maldição. Deus coloca no caminho do homem aquilo que ele deva escolher, porque Deus não força ninguém, verdade. Deus não é carrasco, Deus não obriga ninguém. Deus deixa esse direito para o homem escolher aonde vai passar a eternidade. E ele registrou o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, dizendo: porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a vida eterna se encontra em Jesus Cristo de Nazaré. São João capítulo 17, versículo 3. Em nenhum outro podemos alcançar a salvação a não ser em Cristo Jesus. E aonde se encontra Jesus Cristo de Nazaré? Nas Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Do início ao fim está escrito o testemunho do Filho de Deus, Oh, glória a Deus. o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o primogênito que ressuscitou dentre os mortos. Ele é o sacrifício perfeito, oferecido na cruz do Calvário, sem mancha e sem pecado, para nos trazer uma grande salvação. Rompeu o muro de separação que havia entre Deus e os homens, que era o pecado. E o pecado tem arrastado milhões e milhões de pessoas para a condenação eterna. Mas ele deixou registrado em 1 João capítulo 2, versículo 1,
Aleluia. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo. Ele é a propiciação por os nossos pecados, não só pelos vossos, mas por todo mundo. Por que todo mundo? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nascer de novo é preciso. Nascer da água e do Espírito. É disso que o homem necessita. Há um vazio em seu coração que a droga não pode preencher, que o álcool não pode preencher, que as amantes não podem preencher, que o dinheiro não pode preencher. Há um vazio no coração do homem, e esse vazio se preenche unicamente e exclusivamente com a presença do Espírito Santo, um amigo mais chegado do que um irmão, o outro Consolador, no qual Jesus Cristo disse: eu vou subir para o Pai, mas não vou deixar órfãos, mas enviarei o outro Consolador para que esteja convosco e vos guie em toda a verdade. Esta é a função do Espírito Santo, o nosso amigo que nos ajuda em todas as situações difíceis desta vida. Sabemos que aqui na terra nós teremos dificuldades, provações, aflições adversas, e seremos muitas vezes provados para realmente sermos aprovados no final por Deus. Aonde está a nossa fé? Será que a nossa fé está depositada naquilo que nós possuímos? E Jesus Cristo disse que a vida do homem não consiste naquilo que ele possui. Glória a Deus. Porque onde estiver teu coração, ali estará o teu tesouro. A nossa confiança e o nosso verdadeiro tesouro deve estar escondido em Deus. E está escrito em Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. E versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus dá um alerta para o homem, e dizendo: cedo venho sem demora. E estamos vivendo um tempo no qual há muitos sinais da vida de Cristo. E Ele está dizendo: guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. E que é o que o homem tem de mais valor? Será que é a sua mansão? Será que é seu carro do ano, seu avião, sua fazenda? Será que é dinheiro no banco, ações na bolsa de valores? O que é que o homem tem mais de valioso na face da terra? E aqui Deus está dizendo: guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Essa coroa chama-se salvação em Cristo Jesus. Essa coroa chama-se vida eterna em Cristo Jesus. Assim como o ladrão, ele ronda para roubar os bens do homem, assim tem o ladrão que quer roubar aquilo que Deus te entregou, que é a salvação da tua alma. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, esperando quem possa tragar. E quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós estamos seguros, porque Deus é fiel e nunca, jamais vai falhar com o homem. Porque Ele é fiel na sua palavra para cumprir. Mas importa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Muitos irão dizer naquele dia: Senhor, Senhor,
Eu comi na tua presença, eu fiz o bem, a obra da caridade. Eu não mentia, eu não roubei, eu não fiz mal para ninguém. Outros vão dizer, eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônio. Ele vai dizer, não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Estamos vivendo um tempo no qual se vê a iniquidade aumentando. Jesus Cristo disse, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus Cristo tem feito o maior convite na face da terra, a festa para as bodas do Cordeiro e dar-se-á nos céus de glória. Aqui a festa passa, aqui os amigos se vão, aqui até mesmo a nossa vida um dia vai perecer, mas está escrito, aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Nascer de novo é preciso da água e do Espírito, ser regenerado pela palavra de Deus, ser lavado pela água limpa, que limpa a alma e o coração do homem da sujeira, do pecado e da imundícia. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.